Agora é o seguinte, vamos com ele, com De Frente com o PJ. É com você, Paulinho. Bom dia, Orlandinho. Que bom acordar sábado com você. Começando o ano de frente com o PJ e não podia ser melhor a companhia, né? Hoje, um tema atual, um tema que incomoda e que deixa dúvida em muita gente. Inclusive, eu vou contar para vocês aqui durante o programa que essa semana passei por um apuro e tive muita dúvida do que estava acontecendo comigo. Então agradeço de ter aceitado o convite, aqui presente hoje com a gente, Dr. Paulo Sadala, um especialista em coração, médico, professor, treinador, atleta de futevôlei. Vou te falar, eu tentei escrever aqui o currículo dele, não deu, então preferi falar aqui avulso mesmo. Muito obrigado do convite, né? Eu acho que o De Frente com o PJ tem a obrigação de levar informação para as pessoas, informação útil, né? Informação que a pessoa possa, às vezes, transformar a vida dela. E aí, de cara, já vou te fazer uma pergunta. Hoje, que doença do coração mais mata? Bom, queria te agradecer o convite, te parabenizar por abrir esse espaço aí para a gente falar disso. E, na verdade, eu não vou te responder qual é a doença do coração que mais mata. Vou te responder a doença que mais mata, que é o infarto hoje. Hoje o infarto, ele assumiu a primeira posição na mortalidade mundial, passando o AVC, que é o derrame cerebral, e o câncer. Então hoje o infarto não só é a doença que mais mata, como é a doença que mais motiva a procura das unidades de emergência do país. Olha que legal, ele deu uma informação aqui já, útil para você da região que nos acompanha, o pessoal de Ribeirão que nos acompanha, que a gente está diante de um caos, né? Talvez de um problema de saúde pública, sim, né? Sim. E é legal de falar coisa básica, né? Porque às vezes a gente, não, mas isso todo mundo sabe. Não, tem gente que não sabe e a informação tem que chegar clara para as pessoas. Entre os principais fatores, né, que a pessoa tem adquirido na sociedade, eu falo assim, o que ficou como hábito, o que você citaria como os principais causadores de um infarto? Bom, a doença ela é multifatorial, mas existem o que a gente chama de fatores de risco maiores. Dentre eles, PJ, a gente tem a idade. Então, a idade maior que 45 anos para homem, maior que 55 anos para mulher. A história familiar. Então, se você tem um parente de primeiro grau que já teve, você tem mais risco de ter. A pressão alta, o diabetes, que é o açúcar alto no sangue, o tabagismo e o sedentarismo são os principais fatores de risco. Eu falei aqui que ia contar meu caso. No final de semana, né, tive uma dor forte no peito, tudo. E como o seguro morreu de véspera, eu peguei e falei, vou para o hospital, vou procurar, né, ver o que estava acontecendo. E num exame que talvez seja o primário, né, de quando chega com esse tipo de dor, que foi um eletro, deu uma alteração. Eu queria trazer esse assunto aqui. Muita gente que assiste a gente é esportista, né? Pratica o esporte e faz musculação corretamente, treina. E aí depois, consultando o Dr. Paulo, a gente chegou até a falar sobre o que seria um coração de atleta, né? Explica isso aí pro pessoal de casa, que eu acho que é um assunto que às vezes muita gente pode passar por isso ou já passou de ter alguma alteraçãozinha ali e desesperar, igual eu desesperei. Bom, primeiro que todo mundo que faz atividade física regular hoje, independente da idade, precisa passar pelo cardiologista. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E é aquele indivíduo que é treinado, que treinou, assim como ele hipertrofia o músculo que ele treina, ele hipertrofia também o coração. É uma hipertrofia que a gente chama de fisiológica. E isso pode trazer algumas alterações no eletrocardiograma e no ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Mas isso não é doença, isso é fisiológico para aquele indivíduo que é bem condicionado e que treina regularmente. A pessoa teve ou está em casa e passou mal e tem essa dor. O que você sugere como primeiro socorro ali? Vai direto para o hospital? Tem alguma coisa que dá para fazer em casa? Como é que, sei que deve ter casos e casos, mas no modo geral. O indivíduo ele precisa ir para o hospital, ele precisa ir para a unidade de emergência. É melhor pecar por excesso do que por omissão. Então, o ideal é que vá sim para a unidade de emergência e que permaneça lá fazendo os exames por pelo menos 6 a 9 horas. Você comentou do seu eletrocardiograma, 70% das pessoas que chegam no hospital infartando têm o primeiro eletro, o eletro de admissão normal. Olha que loucura.
Aí dispensa o cara, vai para casa, morre em casa. Morre em casa. Então o que você falaria da importância ou como o exercício físico pode ser um agente transformador em, às vezes, num processo de uma pessoa estar correndo risco, ter alguma coisa já no coração? Você vê a atividade física como transformadora? Sim, eu também trabalho com cardiologia do esporte e eu posso te dizer que o exercício físico ele é fundamental porque hoje, além de obviamente ele ser preventivo, como ele sempre foi, hoje ele é terapêutico. Então, o que eu estou querendo dizer é que, obviamente, que cada caso é um caso. Mas o exercício ele é capaz, por exemplo, de tratar a pressão alta, ele é capaz de tratar o diabetes, que é o açúcar alto no sangue, ele é capaz de tratar o colesterol alto. E em alguns casos, ele inclusive é capaz de fazê-lo sozinho, sem necessariamente o uso do medicamento. Quando ele não consegue sozinho, ele é uma terapia coadjuvante ao uso do remédio. Tá. Você aí sentado no sofá, assistindo a gente nessa manhã de sábado, escuta, por favor, o que ele está falando aqui. Exercício físico pode salvar a sua vida, né? E aí, eu vou fazer um gancho do que você falou, que esse indivíduo, quando vai começar, ele precisa passar no cardiologista. Gente, isso é tão sério. Eu tenho mania e vou bater nessa tecla. Eu vou no parque, no Raia, tantos outros, nas cidades das regiões sempre tem parque. E eu acho um absurdo, Orlandinho, você como nosso vereador aí, um absurdo um parque tá aberto para o público, primeiro, sem ter um educador físico lá. Você já viu inaugurar um hospital, não ter médico? Não. Não tem como. Não tem como o cara ir lá na UPA e falar, não, hoje não tem um médico aqui. Tem que ter. Não tem como ter um parque onde a pessoa vai lá para receber uma orientação, para treinar, para correr, e não ter um educador físico lá de plantão, que seja um por parque. Então, senhores vereadores, prefeito, pelo amor de Deus, vai ter que morrer alguém lá dentro, correndo no sol, igual às vezes eu vejo, fazendo exercício tudo errado, pra isso acontecer, né? E aí, se tem esse cara lá, a primeira coisa que ele vai falar, como eu falo na academia, é: mas e aí, você fez um check-up, você passou por um médico, você tem uma liberação médica, né? Existem muitos casos de paciente que chega lá, ou às vezes até com morte súbita, que começou um exercício, fez alguma coisa sem antes procurar vocês? Eu como trabalho também na assistência dentro do hospital, é comum a gente receber esse tipo de caso sim. Então é interessante porque eu pego esse doente no hospital e depois ele acompanha comigo no consultório. E tem o contrário também, chega aquele cara obeso, com colesterol e tal, hipertensão, eu falo, ó, se você não se cuidar, a gente vai se ver lá na UTI. E adivinha, a gente se vê lá. Se vê na UTI. E antes da gente encerrar, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou convidar ele, Granatinha, vem aqui, que vai estar com a gente no nosso próximo programa, falando, Granatinha, seja bem-vindo, de um assunto que tem total ligação com isso aqui que ele estava falando de saúde, que é dormir bem, né, Granatinha? Exatamente. Dormir bem faz sentido pro coração? Todo sentido, porque se você não dorme bem, você acorda agitado, a frequência cardíaca aumenta e isso predispõe a ter os problemas do coração. Bom, gente, fiquem com Deus. Orlandinho, um bom final de semana para você da região. Granatinha, a gente se vê no próximo falando de sono. Beijo no coração, gente. Valeu! Tá aí, PJ, muito obrigado com o seu quadro de Frente com o PJ, sempre dando dicas boas aqui da parte fitness desse programa.